A risada de Shelby cortou a chuva de Nashville. Não um som de alegria, mas algo cortante, como o vidro. Eu a observava das sombras ao lado do meu Chevy, enquanto ela se inclinava para Dale Peterson, a mão dele repousando em suas costas. Ele nunca vai ver isso acontecer, ela sussurrou, e os olhos de Dale, encontrando os meus por uma fração de segundo do outro lado do beco, não demonstraram surpresa, apenas uma fria e familiar sensação de posse. A chuva batia com força nas paredes do beco, transformando os sons da Broadway em um zumbido abafado. Eu me afundei ainda mais na alvenaria úmida, o metal das chaves do meu caminhão cravando na palma da minha mão. A luz de um letreiro de neon berrante anunciando cerveja barata pintava a cena em tons fortes de vermelho e azul. Minha esposa, Shelby, estava parada do lado de fora da porta dos fundos do escritório de Dale Peterson, seu braço entrelaçado no dele, a cabeça erguida. Dale, meu chefe, sorriu para ela. Ele era o dono da concessionária e, aparentemente, também era dono da minha esposa. Ele nunca vai ver isso acontecer, sussurrou Shelby, e as palavras, embora suaves, cortaram a chuva como se tivessem sido gritadas diretamente no meu ouvido. Sua voz, geralmente calorosa, tinha um tom áspero que eu nunca havia ouvido antes. Dale assentiu, a chuva encharcando seu caro paletó. Transferiremos os fundos para o exterior na próxima semana, disse Dale com a voz grave e rouca. Entraremos com a documentação enquanto ele estiver naquele salão do automóvel em Memphis. Cancún até sexta-feira. Ninguém vai rastrear. Não com a forma como Brenda criou as contas. Prendi a respiração. Memphis. Minha viagem anual, um fim de semana que eu sempre aguardava com ansiedade, agora era apenas um álibi cuidadosamente elaborado. Senti um frio pavor percorrer meu peito, mais frio do que a chuva de Nashville que encharcava minha camisa. Shelby deu uma risada seca e desdenhosa. Frank, por favor. A ideia de suspeita desse homem é ficar se perguntando se eu comprei cerveja normal ou light. Ele vai estar muito ocupado olhando para motores turbinados. A crueldade casual de suas palavras fez meu estômago se contrair. 5 anos. 5 anos acordando ao lado dela, compartilhando refeições, planejando pequenos futuros. Tudo parecia uma mentira cuidadosamente construída, que agora se desfazia nas sombras do beco. Fiquei ali parada, congelada, até que se separaram. Dale voltando para dentro, Shelby chamando um táxi pelo celular. Esperei até que as luzes amarelas desaparecessem na esquina antes de me mover, minhas roupas encharcadas grudando desconfortavelmente no corpo. Entrei na minha Chevy Silverado, os bancos de couro gelados contra a minha pele. A caminhonete cheirava a café velho e óleo de motor, um conforto familiar que agora parecia estranho. Minhas mãos agarraram o volante, os nós dos dedos brancos. A chuva batia forte no para-brisa, embaçando as luzes da cidade. Liguei o motor. O ronco do V8 um consolo vazio. Cada volta do volante me levava mais perto da casa que compartilhávamos, da vida da qual ela planejava se afastar. A informação que eu carregava agora era como uma pedra pesada no meu estômago. Shelby achava que eu não sabia de nada. Isso, pelo menos, era um fato que eu podia usar. Na manhã seguinte, a chuva havia parado, mas um frio úmido pairava no ar. Eu já estava de pé, virando panquecas na chapa, o cheiro de manteiga e xarope invadindo a pequena cozinha. Shelby entrou cambaleando com os cabelos despenteados e os olhos um pouco brilhantes demais. Ela vestia uma das minhas camisas antigas, uma camiseta de uma pescaria, o algodão desbotado folgado em seu corpo. O perfume que ela geralmente usava havia sido substituído pelo leve aroma de bebida alcoólica velha. Bom dia, dorminhoca, eu disse, minha voz soando estranhamente alegre aos meus próprios ouvidos. Mantive as costas viradas para ela, concentrando-me nas bordas douradas das panquecas. Noite difícil, murmurou ela, afundando-se numa cadeira à mesa da cozinha. A Brenda, da contabilidade, bebeu demais. Tive que levá-la para casa de carro e depois ela me deu uma carona de volta. Assenti com a cabeça, colocando um prato de panquecas na frente dela. Que gentil da sua parte, Shelby. Meu celular descarregou ontem à noite, senão eu teria me preocupado. A mentira soou natural. Meu celular, carregando na bancada, mostrava a bateria cheia. Ela mexeu na comida, depois olhou para cima, com uma casualidade calculada no olhar. Então, Memphis ainda está de pé para o próximo fim de semana, certo? O salão do automóvel? Não perderia por nada, eu disse, dando um gole no café. Comprei esses ingressos há meses. Ótimo, disse ela quase rápido demais. Por que a Sue Ann ligou? Ela está insistindo naquele fim de semana das meninas.
Sabe, spa e compras, como conversamos. Achei que seria a hora perfeita. Apertei minha caneca de café com força. Fim de semana com as amigas. Cancún. Olhei para ela forçando um sorriso. Parece ótimo, querida. Você merece uma folga. Enquanto eu falava, o celular dela, com a tela virada para baixo ao lado do prato, vibrou. Uma notificação de mensagem de texto apareceu na tela. De Kevin do trabalho. A mensagem dizia: reserva confirmada, mal posso esperar. Meu estômago revirou. Trabalho, Kevin. Era Daily. Ela tinha colocado um nome falso nele no celular. Dei a volta na mesa e a abracei. Você está bem? Perguntei com a voz um pouco mais rouca do que pretendia. A abracei forte, inalando o leve aroma do seu shampoo. Não consegui encará-la. Sim, disse ela com a voz abafada contra meu peito. Ela se afastou um pouco, olhando para mim com um lampejo de algo, talvez confusão, nos olhos. Você está um pouco tenso esta manhã. Está tudo bem? Só coisas do trabalho, eu disse, soltando-a e dando um tapinha no seu braço. Semana agitada pela frente. Consegui esboçar um sorriso pequeno e tranquilizador. Vá tomar um banho, você vai se sentir melhor. Ela assentiu com a cabeça, levantando-se da mesa. Enquanto caminhava pelo corredor em direção ao banheiro, via desbloquear rapidamente o celular, o polegar deslizando pela tela. Uma resposta rápida para Dale. O chuveiro ligou instantes depois, o som da água quebrando o silêncio. Fui até a bancada da cozinha e peguei meu celular. Meu polegar pairou sobre o nome de Joni nos meus contatos. Minha irmã, meu último norte verdadeiro. Apertei o botão de chamada. Joni, sou eu, Frank. Eu disse quando ela atendeu. Minha voz estava firme, mas eu sentia o peso da situação me puxando. Um peso frio. Preciso falar com você hoje. É importante. A multidão do Frot Monkey, ao meio-dia, ia e vinha ao meu redor. Sentei-me numa mesa pequena e instável perto da janela, tomando meu segundo café preto. A primeira xícara pouco fizera para dissipar a névoa na minha cabeça, mas o gosto amargo era uma âncora familiar. Lá fora, a rua de Nashville cintilava sob um sol tênue. A chuva anterior, uma lembrança distante. Observei as pessoas passarem, seus rostos um borrão de conversas animadas e passos apressados, sentindo-me completamente alheia ao seu cotidiano. Cada tilintar de cerâmica, cada gargalhada, parecia uma intrusão perturbadora na turbulência silenciosa dentro de mim. Então, eu a vi. Joanne, minha irmã, com seus cabelos com mechas rosa, um farol vibrante em meio aos tons suaves da cafeteria. Ela se movia com uma desenvoltura prática, circulando entre as mesas com os olhos percorrendo o ambiente. Quando me viu, seu rosto geralmente radiante se fechou. Ela deslizou para a cadeira em frente à minha, deixando cair sua grande bolsa de lona com um baque. Nossa, Frank, você está com uma cara péssima, disse ela com a voz baixa, um prelúdio para a confissão que eu estava prestes a fazer. Ela passou a mão pelos cabelos, um claro sinal de preocupação. O que está acontecendo? Você parecia estranho ao telefone. Olhei para as minhas mãos, apertando com força a caneca de café quente. As palavras soavam pesadas na minha língua, estranhas e grotescas. A Shelby está me traindo. Deixei escapar. As palavras cruas e sem adornos, desprovidas de qualquer tentativa de suavizar o golpe. Com o chefe dela, Dale Peterson, Joanne piscou, com uma expressão que misturava confusão e incredulidade. Dale? O cara da concessionária? Ela fez uma pausa, seus olhos procurando os meus, e então se estreitaram. Certo, mas não foi para isso que você me ligou, foi? Balancei a cabeça, com a garganta apertada. É pior. Eles estão planejando me deixar sem nada. Levar todas as nossas economias, tudo, e depois desaparecer, para Cancún. A última palavra saiu sem emoção, um contraste gritante com a imagem tropical que evocava. Seu queixo caiu, a descrença inicial lutando contra uma fúria crescente. Shelby? A senhorita casamento perfeito do Instagram? Aquela que posta fotos de vocês dois fazendo pão artesanal? Joanne zombou, a ironia amarga. Você está falando sério, Frank? Você não está imaginando coisas, está? Eu ouvi. Declarei, com a voz firme sem deixar margem para dúvidas. Ontem à noite, do lado de fora do escritório da Daily, estava chovendo. Eu a estava esperando. Relatei tudo. O sussurro encharcado pela chuva, o descaso de Shelby com a minha inteligência, a confirmação de Dale sobre as contas offshore, os documentos a serem protocolados, o momento exato da minha viagem a Memphis, a mentira do fim de semana das garotas,
que na verdade era um voo para o México. Cada detalhe era recente, mas eu os expus de forma clínica e factual. Enquanto eu falava, a expressão de Joanne endureceu. Ela própria havia passado por um divórcio difícil, um caso extraconjugal conturbado que a deixara com um profundo ceticismo em relação à fidelidade conjugal. Ela reconheceu a decepção calculada, o planejamento frio. Sua dor passada ressoava com o meu choque presente. Aquela vadia calculista, resmungou Joanne, com a voz num rosnado baixo. Bateu levemente com a mão na mesa, fazendo as xícaras de café tilintarem. Sempre achei que ela era muito polida, muito... sei lá. Sempre com aquele sorriso perfeito, sempre falando do nosso futuro. Meu Deus, Frank, passou a mão pelo rosto. O que você vai fazer? Olhei para ela, sentindo uma onda repentina de impotência. Eu não sei, Johnny. Eu realmente não sei. Eu só me sinto perdida. A verdade pairava no ar entre nós. Joanne respirou fundo, jogando o cabelo para trás. Seus olhos, geralmente tão cheios de humor, agora estavam penetrantes e focados. Certo. Muito bem. Precisamos ser espertos. Primeiro, você não deixa transparecer nada. Absolutamente nada. Continue bancando o marido desavisado. Aquele que compra cerveja normal ou light. Seu tom imitava o de Shelby, carregado de sarcasmo. Segundo, você precisa de provas. Mensagens de texto, e-mails, qualquer coisa. Terceiro, você fala com um advogado. Hoje, um advogado? Perguntei. A palavra soando estranha, algo para outras pessoas, não para mim. Sim, uma advogada, enfatizou ela, com voz firme. Se você a confrontar sem provas, ela negará tudo. Ela vai te deixar sem nada num piscar de olhos e vai fazer você parecer o marido louco e paranoico. Eu sei disso, Frank. Eu vivi isso. Ela estremeceu levemente ao se lembrar. Você precisa se proteger. Minha viagem a Memphis começa na terça-feira. Eu disse. Uma confirmação vazia. Isso me dá 5 dias. 5 dias para resolver isso. Joanne pegou o celular e já estava percorrendo os contatos. Ótimo. Não temos tempo a perder. Ela parou, com o dedo pairando no ar. Minha advogada de divórcio, Martha Jenkins. Ela é durona, mas é boa. Vou ligar para ela agora. Ela digitou o número. E depois vamos ao seu banco. Precisamos ver o que está acontecendo com essas contas. Ela olhou para mim então, sua raiva se transformando em uma profunda tristeza. Sinto muito, Frank. Eu sei o quanto você a ama. Amei. Corrigi, a palavra pesada e definitiva cortando a algazarra da cafeteria. Minha voz estava rouca, mas havia uma clareza nova e amarga no som. Passado. A tarde pareceu uma descida em câmera lenta para um mundo cuja existência eu desconhecia. Joanne nos levou de carro até o escritório de Martha Jenkins, um espaço tranquilo em um prédio antigo de tijolos no centro da cidade. Martha era tudo o que Joanne havia prometido, objetiva, com olhos penetrantes por trás de óculos de tartaruga e uma maneira precisa, quase clínica, de falar. Ela ouviu pacientemente enquanto eu relatava os detalhes, ocasionalmente rabiscando anotações em um bloco de notas. Joanne sentou-se ao meu lado, com a mão repousando levemente em meu braço, uma presença constante e reconfortante. Isso parece ser um caso de possível fraude conjugal, afirmou Martha, com a voz calma, sem julgamento, mas com uma firmeza subjacente. Ela ajustou os óculos, olhando para mim. A chave aqui é a intenção. Precisamos demonstrar que Shelby tinha a intenção de fraudá-lo, e não apenas de separar os bens do casal. Isso significa documentar tudo, proteger os registros financeiros, alterar as senhas de todas as contas pessoais que não estejam vinculadas às dela e manter absoluto sigilo. Ela não pode saber que você está ciente até que tenhamos o quadro completo. Ela explicou as complexidades. Congelar contas conjuntas não é simples. Legalmente, ela tem direitos iguais a esse dinheiro, por enquanto. Nossa estratégia será solicitar ao tribunal uma ordem judicial de restrição de emergência sobre os bens conjugais. Precisamos apresentar provas convincentes de que ela está liquidando ou transferindo fundos com a intenção de fugir. As palavras de Martha, embora técnicas, pintaram um quadro sombrio da batalha que se avizinhava. Ela delineou os próximos passos com a fria eficiência de um general planejando uma campanha. Do escritório de Martha, Joanne e eu dirigimos direto para o meu banco. A agência principal, um prédio moderno com muito vidro e cromo polido, parecia sufocante. Eu havia aberto minha primeira conta poupança lá quando adolescente. Agora, parecia um monumento à minha vida em ruínas.
Aproximei-me do balcão de atendimento ao cliente com o coração disparado e pedi para falar com o gerente. A gerente, uma senhora simpática chamada Sra. Evans, nos conduziu a um pequeno escritório privativo. Seu sorriso inicial se desfez quando expliquei com cuidado que precisava consultar o histórico de transações da minha conta poupança conjunta, devido a um assunto pessoal. Ela abriu os registros no computador, seus dedos clicando suavemente. A tela acendeu, exibindo uma planilha de transações. Meus olhos imediatamente encontraram o que eu temia. Nos últimos 3 meses, uma série de saques havia sido feita de nossa conta poupança conjunta. Não eram quantias grandes e óbvias, mas transferências constantes e metódicas. Cada uma era um pouco inferior a $10.000, geralmente em torno de US 9.500, sempre para uma conta separada desconhecida. Esse padrão é preocupante, Sr. Williams, disse a Sra. Evans, com a voz suave e demonstrando empatia profissional, enquanto apontava para as linhas destacadas. Temos um limite de notificação para transferências acima de $10.000 para prevenir a lavagem de dinheiro. Isso parece calculado. Calculado. Essa era a palavra. Ela rolou a tela para baixo, os números se multiplicando. A soma aumentava a cada transferência. Os R$9.500 aqui, os R$9.800 ali. O total, nítido na tela, me atingiu como um soco, quase os $30.000. Quase metade do dinheiro que tínhamos economizado diligentemente para ter a entrada da casa dos nossos sonhos, um sonho do qual Shelby falava com frequência. Isso demonstra premeditação, acrescentou a gerente, com uma expressão que confirmava meu crescente temor. Quem iniciou essas transferências teve o cuidado de não ser detectado, agindo discretamente. Um frio pavor se instalou no meu estômago. Não se tratava apenas de infidelidade. Era um roubo sistemático e a sangue frio. Shelby não havia apenas traído minha confiança com outro homem. Ela estava ativa e metodicamente desmantelando nosso futuro financeiro, nosso futuro. A constatação de que a traição ia além do emocional, chegando a uma ruína financeira calculada, era quase insuportável. O dinheiro não havia simplesmente sumido, ele havia sido meticulosamente desviado, bem debaixo do meu nariz, enquanto eu planejava minha viagem a Memphis e pensava na cor do azulejo que escolheríamos para o banheiro. As palavras de Martha ecoavam na minha mente. Estruturação. Era isso que Shelby vinha fazendo. Esse padrão, ela nos garantiu, fortaleceria nosso caso de fraude. Mostrava intenção, mostrava malícia. Solicitei cópias de tudo, todo o histórico de transações, detalhes da conta, extratos. A Sra. Evans imprimiu uma pilha pesada de papéis, as folhas crocantes parecendo uma sentença de morte em minhas mãos. Joanne ficou ao meu lado, sua presença uma fortaleza silenciosa. Ela não disse muito, mas sua mão encontrou a minha, apertando-a brevemente, um reconhecimento silencioso da verdade devastadora que se revelava diante de nós. Saí do banco naquela tarde com uma compreensão mais clara, porém infinitamente mais assustadora, da batalha que se aproximava. A luta pelo meu futuro, pelo pouco que restava da minha confiança, estava apenas começando. Os dias seguintes se transformaram em uma rotina tensa e calculada. Eu me movia pela nossa casa compartilhada como um fantasma, um reflexo do meu antigo eu, enquanto mantinha a fachada cuidadosamente construída de marido alheio. Shelby, sem perceber nada, parecia mais radiante, mais enérgica, com um brilho conspiratório nos olhos que me causava cada vez mais repulsa. Cada risada, cada toque casual dela era como uma ferida aberta. Certa noite, Shelby trouxe o laptop do trabalho para casa, reclamando que precisava responder a alguns e-mails. Ela o deixou carregando na bancada da cozinha enquanto tomava banho. Minhas mãos tremiam levemente enquanto eu instalava o software de monitoramento que Joanne havia me ajudado a encontrar. Foi um processo rápido e silencioso, e em poucos minutos o programa estava oculto, coletando dados silenciosamente. Parecia invasivo, violador, mas a imagem daquele extrato bancário no escritório da Sra. Evans solidificou minha determinação. Não se tratava mais de confiança, tratava-se de sobrevivência. O software funcionou. E-mails e mensagens incriminatórias entre Shelby e Dale começaram a surgir em grande quantidade, um fluxo constante de provas inegáveis. Eles discutiam seu novo fundo de vida com uma casualidade arrepiante, detalhando seus planos para Cancún, a logística da fuga e até mesmo zombando da minha suposta ingenuidade. Uma mensagem de Dale dizia: "Ele é tão previsível
A viagem a Memphis é a cobertura perfeita. A resposta de Shelby: ele vai presumir que estou no spa com a Sue Ann. A pura audácia disso me deixou perplexa. Fotografei tudo: capturas de tela das nossas conversas, extratos bancários, números de contas que encontrei perdidos nos arquivos digitais da Shelby, qualquer documento relacionado às nossas finanças conjuntas. Cada clique da câmera do meu celular era como cravar mais um prego no caixão do nosso casamento. Guardei essas cópias meticulosamente em um serviço de armazenamento em nuvem seguro e em um pendrive que a Joanie me deu, escondido no porta-luvas da minha caminhonete. Então, eu encontrei uma nova conta conjunta offshore. Estava em nome de Shelby e Dale, listada como um empreendimento comercial em um e-mail codificado. Isso confirmou o destino dos fundos roubados, a peça final do quebra-cabeça que ligava o dinheiro transferido à fuga deles. Não era só o meu dinheiro que eles estavam levando, era o da Metropolitan Insurance também, provavelmente fundos desviados por Dale. Enquanto isso, Shelby ficava cada vez mais convencida. Ela fazia comentários sutis durante o jantar ou enquanto assistíamos à TV sobre planos futuros. Imagine não ter que lidar com os invernos daqui, dizia ela, olhando sonhadora para o horizonte. Ou, não seria bom simplesmente desaparecer por um tempo? Sem saber, ela alimentava minha determinação, cada palavra uma confirmação distorcida de sua traição. Você precisa de ajuda para arrumar as malas para Memphis. Ela comentou certa noite com a voz leve, quase brincalhona. Não gostaria que você se esquecesse de nada. Era uma insistência sutil, mais uma camada em seu engano, reforçando sua crença de que eu já teria ido embora, estaria fora do seu caminho, quando ela fizesse sua jogada. Fingi entusiasmo, falando sobre os modelos específicos que queria ver, as ferramentas que esperava comprar. Era uma atuação na qual eu estava me tornando doentia e muito boa. Relatei todas as novas evidências para Martha Jenkins. Sua voz, geralmente tão calma, carregava um tom de satisfação sombria. Excelente trabalho, Frank, disse-me ela ao telefone. É exatamente disso que precisamos. Podemos definitivamente solicitar aquela ordem de restrição de emergência agora. A intenção de fraudar é inegável. Ela começou a redigir os documentos judiciais necessários, preparando-se para agir rapidamente. O tempo estava se esgotando, mas, pela primeira vez, senti que estava um passo à frente. Joanie, minha aliada inabalável, me ajudou a abrir uma nova conta bancária separada, somente em meu nome. Foi um pequeno gesto, mas senti como se estivesse recuperando uma parte de mim. Troquei todas as senhas compartilhadas de contas online, e-mail, serviços públicos, até mesmo serviços de streaming, garantindo que Shelby não pudesse mais acessá-las. Lentamente, com cuidado, comecei a transferir discretamente alguns dos meus bens pessoais, coisas que eu possuía antes de nos casarmos, para essa nova conta segura. Era uma pequena precaução contra a ruína total. Comecei também a pesquisar fraudes e desfalques corporativos online. Dale Peterson estava roubando da própria empresa, a Metropolitan Insurance. Isso era algo maior do que apenas Shelby e eu. Abriu caminho para possíveis ações judiciais contra ele e a empresa, que poderiam responsabilizá-lo por danos. Um nó constante de tensão se instalava em meu estômago, como uma pedra fria e dura. Mas não era medo, era uma determinação inabalável. Meu propósito era claro. Eu não seria uma vítima. Eu não deixaria que eles saíssem impunes. Certa noite, enquanto Shelby estava fora com Brenda, encontrei um pequeno caderno de espiral escondido em seu criado mudo. Dentro havia uma lista, rabiscada com sua caligrafia impecável, intitulada Nova Vida. Detalhava tudo, desde passaportes falsos e novas carreiras, até aulas de espanhol e novas identidades. Não era apenas uma fantasia, era um plano. A natureza fria e calculista de tudo aquilo me enojou ainda mais, fortalecendo ainda mais minha determinação. O dia anterior à minha suposta viagem a Memphis pareceu surreal, como uma peça de teatro elaborada onde eu era o ator principal, atuando para uma plateia de uma pessoa só. Segui os procedimentos meticulosamente. Peguei minha velha mochila do fundo do armário, aquela que eu sempre usava para viagens de carro, e a enchi com uma seleção criteriosa de roupas. 2 calças jeans, 3 camisetas, algumas camisas sociais antigas, daquelas que eu usaria para passear por uma feira de automóveis. Fiz questão de que Shelby me visse fazendo isso, dobrando cada peça com uma demonstração de cuidado e preparação.
Conectei meu celular ao carregador na bancada da cozinha, deixando-o piscar em verde, uma confirmação visual de que eu estava me preparando para uma viagem. Mais tarde, abri um aplicativo de rastreamento de voos no meu laptop, comentando em voz alta sobre o horário de partida do meu voo para o salão de automóveis. Shelby murmurou em resposta da sala de estar, com a atenção dividida entre uma revista e a TV. Naquela noite, ela estava visivelmente mais carinhosa, quase eufórica. Preparou meu prato favorito, bolo de carne com purê de batatas, e sentou-se mais perto no sofá do que de costume. Quando me deu um beijo de boa noite, seus lábios demoraram, um gesto de ternura que antes eu apreciava, mas que agora me repugnava. Era um beijo de despedida, percebi, o adeus involuntário ao homem que ela pensava estar deixando para trás, alheia à tempestade que eu estava provocando. Sua cumplicidade involuntária em sua própria ruína era quase trágica. Na manhã de terça-feira, bem cedo, antes do sol nascer completamente, saí de casa. Coloquei o despertador para as 4 da manhã, fingindo correria pela cozinha, pegando um café e carregando a mochila até a caminhonete. Ouvi Shelby se mexer e, em seguida, o leve rangido da porta do quarto, provavelmente enquanto ela me observava da janela. Liguei a Chevy, o ronco grave do motor preenchendo o silêncio da madrugada, e saí da garagem, acionando o controle remoto para que ela pudesse ouvi-lo fechar atrás de mim. A ilusão estava completa. Em vez de ir para o aeroporto, dirigi 8 quilômetros na direção oposta, entrando no beco atrás do salão da Joanie. Estacionei minha caminhonete discretamente entre uma van de entregas e uma caçamba de lixo. O baque metálico da porta da caminhonete fechando ecoou no silêncio. Em seguida, entrei no velho sedã da Joanie, um Honda Civic azul desbotado, o tipo de carro que se camufla em qualquer rua, me tornando praticamente invisível. Minha confiável Silverado seria facilmente reconhecível. Recebi uma mensagem de Marta no meu celular. Ordem judicial obtida. Suas contas estão seguras. Aquelas palavras me trouxeram um alívio tão profundo que quase me fez perder o equilíbrio. Minhas contas bancárias agora estavam legalmente protegidas do acesso de Shelby. O telefone de Joanie tocou instantes depois, informando que o oficial de justiça havia sido enviado. Shelby logo receberia os papéis do divórcio e a ordem de bloqueio de bens. A armadilha estava armada. Passei o resto da manhã na casa da Joanie, repassando o plano. Revisamos as evidências novamente, as impressões das transferências bancárias, as capturas de tela dos e-mails incriminadores. Joanie me preparou uma xícara de café forte, e sua presença calma foi um bálsamo para meus nervos à flor da pele. Ativei o rastreador discreto que havia colocado no carro da Shelby no início da semana, observando o pequeno ponto no mapa confirmar seu trajeto para o trabalho. Marta também havia contratado um investigador particular, um ex-detetive da polícia chamado Roy, para monitorar os movimentos de Shelby e Dale. Seu primeiro relatório deveria ser entregue ao meio-dia. Tudo estava se encaixando perfeitamente. No meio da manhã, redigi um e-mail cuidadosamente elaborado para Shelby. Acabei de pousar em Memphis. Digitei, forçando um tom casual. A turbulência foi um pouco forte, mas tudo bem. Estou indo para o hotel agora. Espero que você tenha um ótimo dia de trabalho. Já estou com saudades. Anexei uma foto de banco de imagens do saguão de um hotel que encontrei online. Era a camada final da ilusão, reforçando sua crença de que eu estava a centenas de quilômetros de distância, alheio a tudo. A tensão no meu peito era palpável, uma mola comprimida prestes a se soltar. Eu me sentia como um ator em uma peça onde toda a minha vida estava em jogo, cada gesto, cada palavra, vital para o desfecho. Você está indo bem, Frank, disse Joanie, percebendo meu desconforto e colocando a mão no meu ombro. Lembre-se por que você está fazendo isso. Você é forte. Você merece justiça. Eu sabia que ela estava certa. Shelby e Dale acreditavam que eu estava a centenas de quilômetros de distância, aguardando ansiosamente um salão do automóvel. Isso lhes daria a oportunidade perfeita para sua mudança final, uma oportunidade que eu havia criado meticulosamente. Eles entrariam direto nela. Toda essa provação, esse engano calculado, nos faz refletir sobre o preço das nossas escolhas, não é? Fiquem até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. A notificação vibrou no meu bolso. Uma vibração suave que, mesmo assim, me deu um susto. O carro da Shelby. O pequeno ponto no mapa digital mostrava que ela estava saindo do centro da cidade em direção aos arredores de Nashville, mais especificamente a um conjunto de prédios marcado como um hangar de aeroporto particular.
Estava acontecendo. Eles estavam agindo. Liguei imediatamente para Marta. Sua voz era calma e eficiente. Vou acionar as autoridades locais. Elas estarão preparadas para interceptar se necessário. Fique seguro, Frank. Saí do beco da Joanne, o motor do Civic fazendo um zumbido familiar. Roy, o detetive particular que Marta havia recomendado, já me esperava em um ponto combinado no acostamento da rodovia. Ele deslizou para o banco do passageiro com uma bolsa de câmera a tiracolo, o rosto impassível. Ela está indo para o suporte de voo da Signature, informei, apontando para o meu telefone. É um terminal privado. Roy assentiu com a cabeça, seus olhos percorrendo a estrada. Faz sentido. Menos burocracia, retorno mais rápido para um voo fretado. Maneira fácil de desaparecer. Mantivemos uma distância segura, seguindo o ponto verde na tela do meu celular. O aeroporto particular era menor que o principal aeroporto comercial, com alguns hangares modernos cercados por uma cerca de arame. Estacionamos em um terreno empoeirado do outro lado da rua, parcialmente escondido por um bosque de carvalhos. De lá, tínhamos uma visão clara da entrada de um dos hangares. Minutos depois, um Cadillac Escalade preto que reconheci como o veículo da empresa de Dale Peterson parou na entrada privativa do hangar. Shelby saiu primeiro, impecavelmente vestida com um terninho creme, carregando uma pequena mala de mão de aparência cara. Seu cabelo estava perfeitamente penteado, seu rosto sereno, a personificação da elegância natural. Dale a seguiu vestido com um elegante terno azul marinho, com sua própria pequena pasta de couro na mão. Ele parecia impaciente, checando o relógio repetidamente, ansioso para ir embora. Shelby pegou o celular, os dedos deslizando rapidamente pela tela. Imaginei-a, naquele exato momento, coordenando a transferência final dos fundos ou talvez confirmando os detalhes do voo. Seu rosto exibia um brilho triunfante, quase predatório. O detetive particular ao meu lado ergueu a câmera, a lente teleobjetiva focada, registrando discretamente a chegada e os preparativos, capturando cada detalhe da fuga meticulosamente planejada. Eles caminharam em direção a um elegante jato particular branco, com os motores silenciosos e uma rampa de acesso à entrada. Estavam tão perto de conseguir escapar impunes. Senti um nó na garganta. Uma vitória amarga se espalhou pelo meu estômago. Então, assim que chegaram ao pé da rampa, duas figuras emergiram da sombra do hangar. Uma era um homem alto, com ar oficial, vestindo um terno escuro e carregando uma pasta fina. A outra, inconfundivelmente, era um delegado do xerife, cujo uniforme contrastava fortemente com um cenário luxuoso. O homem de terno deu um passo à frente, sua voz cortando o ar fresco, clara mesmo à distância. Shelby Miller, tenho uma ordem judicial contra você. A compostura de Shelby se desfez. Seu rosto, antes tão presunçoso, empalideceu, ficando pálido como doentio. Seus olhos se arregalaram, percorrendo o olhar do homem para os papéis que ele segurava e, em seguida, para o policial. O futuro meticulosamente construído que ela pensava estar construindo desmoronou diante de seus olhos. Ela estendeu a mão, quase involuntariamente pegando os documentos, os papéis do divórcio e o bloqueio de bens, como se estivessem queimando seus dedos. Dale, sempre o fanfarrão, deu um passo à frente com o rosto corando. O que significa isso? Você não pode simplesmente entrar aqui sem bater. Sabe quem eu sou? O delegado, um homem estoico com um olhar inflexível, colocou uma mão firme no peito de Dale, impedindo-o de ir. O senhor não vai a lugar nenhum, Sr. Peterson. Temos motivos para acreditar que o senhor está envolvido em um caso de fraude conjugal e tentativa de peculato. O senhor precisa vir conosco. Do meu ponto de vista, a cena se desenrolou exatamente como eu havia planejado. Um clímax silencioso e devastador para semanas de agonia e engano. Shelby encarava os papéis em sua mão, os olhos se movendo freneticamente. Seu mundo cuidadosamente construído desmoronando. O jato particular, sua porta de entrada para uma nova vida, estava parado zombeteiramente atrás dela. Dali, sua fachada de campeão se desfazendo sob a pressão, começou a fazer ligações frenéticas, a voz se elevando em desespero e pânico. A ilusão havia acabado. O jogo havia terminado. O momento chegou. Abri a porta do Civic e saí da sombra dos carvalhos, caminhando lenta e deliberadamente pelo asfalto empoeirado em direção a eles. Meus passos rangiam no silêncio, um contraste gritante com o zumbido distante do trânsito. Shelby ainda segurava os papéis do divórcio, o rosto pálido, os olhos fixos nos documentos como se eles guardassem algum enigma impossível.
Dale estava no meio de um desabafo ao telefone, a voz cada vez mais agitada. Quer uma carona para Cancún, Shelby? Perguntei com a voz calma, plana, sem nenhum traço da raiva que me consumira por semanas. Parecia surreal, como se as palavras viessem de outra pessoa. Ela ergueu a cabeça bruscamente, os olhos arregalados de choque e puro terror. Ela me viu, o homem que ela acreditava, estar a centenas de quilômetros de distância, em Memphis, parado ali, bem na sua frente. Seu rosto empalideceu completamente. Frank? Não, como... Sua voz era um sussurro estrangulado, um som quebrado que mal reconheci. O mundo cuidadosamente construído para si mesma não estava apenas desmoronando, estava se desintegrando diante de seus olhos. Dale se virou, com o telefone ainda pressionado contra a orelha, o rosto uma máscara de descrença furiosa. A compreensão da dimensão do erro de cálculo deles, do meu elaborado engano, lentamente o atingiu. Seus olhos, cheios de uma raiva fugaz, logo deram lugar a um frio e crescente temor. Tirei do bolso uma folha impressa dobrada. Era a mensagem de texto do Dale sobre a reserva confirmada, aquela do Kevin do trabalho. Mostrei para ela e deixei cair no chão. Em seguida, peguei a lista de tarefas para a nova vida que encontrei na mesinha de cabeceira dela, aquela com detalhes sobre passaportes falsos e novas carreiras. Deixei cair também, as páginas se espalhando na pista de pouso. Você realmente achou que eu era tão ingênuo assim, Shelby? Perguntei, a pergunta pairando pesadamente no ar entre nós, carregada de uma decepção silenciosa e amarga. As palavras não eram uma acusação, eram uma constatação, uma revelação. O delegado do xerife, que observava a cena, aproximou-se de Dale, que ainda tentava se fazer de desentendido. Sr. Peterson, declarou o delegado com voz firme, sua empresa, a Metropolitan Insurance, também foi notificada. Uma investigação interna já está em andamento sobre um possível desfalque. A bravata de Dale, toda a sua arrogância desmoronou completamente. O telefone caiu de sua mão, batendo com força no concreto. Seu rosto se contorceu, não apenas pela fúria silenciosa de Frank, mas pela constatação da destruição completa de sua carreira, sua reputação, tudo o que ele havia construído. Ele parecia um homem que acabara de ver todo o seu futuro evaporar no ar. Enquanto isso, Shelby encontrou sua voz, numa tentativa desesperada e frenética de negar tudo, de me manipular pela última vez. Frank, você não entende. Não é o que você pensa. Ele me forçou. Eu estava com medo. Suas palavras se perderam, fracas e pouco convincentes. As evidências espalhadas a seus pés e na mão do policial eram esmagadoras. Não havia como escapar. Acabou, Shelby, declarei, com a voz carregada de uma frieza definitiva. Tudo! A palavra ecoou na imensidão do aeroporto particular, selando seu destino. O oficial de justiça avançou novamente, dirigindo-se a Shelby. Senhora Miller, conforme a ordem judicial, todos os bens do casal estão imediatamente bloqueados. Estes documentos dão início ao processo de divórcio. Qualquer tentativa de movimentar mais fundos resultará em severas medidas legais. Seu tom era profissional, frio, apenas relatando os fatos. Eu os observei, não com alegria, não com satisfação, mas com uma profunda tristeza pelo que se perdeu. Os 5 anos que passamos juntos, os sonhos que construímos, tudo se dissolveu nessa cena amarga. Não havia triunfo em ver seu rosto se desfazer, apenas um vazio silencioso e doloroso. Virei-me da cena, minha missão cumprida. O peso emocional continuava a me oprimir, uma dor fantasma que nenhuma justiça poderia aliviar completamente. Enquanto caminhava de volta para o carro de Joanne, Roy, o detetive particular, me encontrou. Ele me entregou uma pasta fina. Tudo, Sr. Williams, disse ele em voz baixa. Todas as provas incriminatórias apresentadas ao seu advogado. Peguei a pasta, cujo peso era uma manifestação física da longa e dolorosa jornada que tínhamos pela frente. O jato particular permanecia em silêncio, zombando de suas aspirações despedaçadas. A notícia se espalhou pela Metropolitan Insurance e pela nossa pequena comunidade de Nashville como um incêndio florestal. A prisão de Dale Peterson no aeroporto particular, sob acusações de fraude corporativa e tentativa de peculato, juntamente com o inegável envolvimento de Shelby, tornou-se o assunto da cidade. Ele foi imediatamente demitido da concessionária. Sua reputação, antes sólida e respeitada, agora estava em frangalhos, um testemunho de sua ganância e falta de bom senso. Shelby, por sua vez,
Inicialmente tentou contestar o divórcio e o congelamento de bens. Ela contratou seu próprio advogado, um homem de cabelo engomado que tentou me pintar como um marido paranoico e controlador. Mas as provas meticulosamente reunidas por Frank, uma montanha de evidências digitais e físicas graças ao instinto aguçado de Joanne e ao trabalho jurídico incansável de Martha, eram irrefutáveis. Martha apresentou ao tribunal os extratos bancários mostrando saques estruturados, as capturas de tela dos e-mails incriminadores, a lista de verificação da nova vida e o relatório completo de Roy. O tribunal, percebendo a clara intenção de fraudar, ficou do meu lado. Obtive o controle total da nossa casa conjugal e da maior parte dos bens comuns restantes. Shelby foi condenada a devolver os quase $30.000 que havia desviado de nossas economias, uma quantia que me pareceu tanto uma vitória quanto uma nova afronta. Ela também foi obrigada a pagar parte dos meus honorários advocatícios, uma pequena compensação pelo prejuízo emocional e financeiro que me causou. As audiências no tribunal foram dolorosas. Eu tinha que ficar sentada lá, relatando publicamente os detalhes íntimos da traição de Shelby, o planejamento meticuloso, a crueldade gratuita. Cada relato era como reabrir feridas antigas. Mas Martha era uma rocha, seu apoio inabalável e sua calma me guiando pelo campo minado jurídico. Joanne também estava sempre lá, uma presença silenciosa e reconfortante no tribunal. A demonstração de apoio dos meus amigos e familiares foi inesperada, mas profundamente apreciada. Muitos expressaram suas antigas suspeitas sobre Shelby, comentários velados sobre seu estilo ou sua ambição que eu havia ignorado na época. O apoio deles me lembrou que eu não estava sozinha, que eu não havia sido completamente cega. Com as batalhas judiciais para trás, iniciei lentamente o árduo processo de cura. Comecei a fazer terapia com uma mulher tranquila que me ajudou a desvendar as profundas cicatrizes emocionais deixadas pela infidelidade e traição. Não se tratava de apagar o passado, ela explicou, mas de compreendê-lo, aceitá-lo e aprender a seguir em frente. A casa, símbolo do nosso futuro, outrora compartilhado, parecia vazia e assombrada. Vendia, rompendo aquele último laço tangível com as memórias de uma vida que nunca existiu. Foi uma decisão difícil, mas senti que era necessária. Uma purificação. Com o dinheiro e com o pouco que me restava das minhas economias, comecei a reinvestir na minha oficina mecânica. Concentrar a minha energia no trabalho, em algo tangível e real, foi um bálsamo. Expandi o negócio, contratei novos mecânicos e, lenta e deliberadamente, comecei a construir um novo futuro. Um futuro inteiramente focado em mim. Enquanto isso, a vida de Shelby desmoronou. A notícia de suas ações se espalhou por seus círculos profissionais e sociais. Ela perdeu o emprego na empresa de Dale, sua reputação ficou em frangalhos. A maioria de seus amigos, muitos dos quais eram associados de Dale ou conhecidos superficiais conquistados por meio de sua presença nas redes sociais, a abandonaram rapidamente. Ela acabou deixando a cidade, incapaz de encarar o julgamento e as consequências implacáveis de seus atos. Eu ouvia rumores ocasionalmente sobre suas dificuldades, sobre ela recomeçando a vida em uma nova cidade, longe de Nashville, mas eu não sentia satisfação, nenhuma alegria com seu infortúnio, apenas uma compreensão silenciosa, quase distante de justiça feita. A balança havia se equilibrado. Os meses se transformaram em um ano, cada um passo, às vezes hesitante, às vezes firme, na longa jornada da reconstrução. Lentamente comecei a juntar os pedaços da minha vida, um processo metódico muito parecido com a restauração de um motor antigo, um componente doloroso de cada vez. Os ecos de Shelby, da vida que havíamos planejado, foram gradualmente se dissipando. Vendi a casa, aquele monumento a um sonho desfeito, e me mudei para um lugar menor e mais aconchegante do outro lado da cidade. Era um bangalô modesto de 2 quartos, com um pequeno quintal que eu mesma podia cuidar. Ali não havia fantasmas de aniversários passados nem promessas sussurradas. Fiz dele o meu lar, preenchendo-o com coisas que pareciam honestas e reais. Minha velha poltrona de couro, as ferramentas que colecionei ao longo dos anos, fotografias de família e amigos. Era livre de pretensão, livre daquele charme superficial pelo qual Shelby sempre se sentia atraída. Minha relação com Johnny se aprofundou, forjada no cadinho da crise. Ela tinha sido minha rocha, meu porto seguro, meu apoio inabalável. Nosso vínculo, antes simplesmente de irmão e irmã,
agora possuía a força inquebrável de camaradas que haviam superado uma tempestade juntos. Compartilhávamos jantares tranquilos, conversávamos por horas e, às vezes, apenas sentávamos em silêncio confortável, entendendo que certas coisas não precisavam de palavras. Na oficina mecânica, os negócios iam bem. Gary, meu colega de trabalho, havia se recuperado completamente, e seu humor e presença constante foram um retorno bem-vindo. Sob minha liderança dedicada, a oficina prosperou. Expandimos nossos serviços, assumimos trabalhos mais complexos e construímos uma reputação de trabalho honesto e preços justos. Era gratificante e me dava uma sensação de estabilidade. Trabalhar com as mãos, resolvendo problemas concretos, era como uma pequena, mas significativa vitória a cada dia. Continuei a terapia, explorando as profundas cicatrizes emocionais da infidelidade e da traição. Foi um processo lento, por vezes agonizante. Aprender a confiar novamente, a processar a dor de um amor que, no fim, era uma mentira cuidadosamente construída. Minha terapeuta me ajudou a entender que a cura não se tratava de esquecer, mas de integrar a dor, de reconhecer minha própria resiliência. Encontrei consolo nas rotinas simples e despretensiosas da vida no meio-oeste. O cheiro de graxa e óleo na oficina, a camaradagem fácil com meus funcionários e clientes, amizades sinceras que não exigiam demonstrações de afeto, noites tranquilas lendo ou ouvindo um velho disco de blues. Era um ritmo que eu sempre conheci, mas que talvez tivesse perdido de vista na busca por algo mais chamativo. Por fim, comecei a namorar novamente, com cautela e hesitação. A experiência me deixou cautelosa, sem dúvida, mas também mais sábia e criteriosa. Busquei uma conexão genuína, autenticidade e gentileza, em vez do charme superficial que antes me cativava com tanta facilidade. Foi um processo lento, aprender a me abrir novamente, a lidar com as complexidades da confiança, mas eu não tinha mais medo. Aprendi que a verdadeira força não está em evitar a dor ou fingir que ela não existe, está em confrontá-la, atravessá-la e emergir do outro lado, se não completamente inteiro, pelo menos fundamentalmente mais forte. Às vezes eu refletia sobre o momento em que Shelby pagou o preço no aeroporto. Eu entendi agora, com uma certeza tranquila, que a moralidade sempre alcança. O glamour, a ambição, a imagem cuidadosamente construída, tudo era passageiro. O que restava era a consequência silenciosa das nossas ações. Encontrei uma paz tranquila na minha nova vida. Talvez não fosse glamourosa para alguns, mas era real. Apreciei a autenticidade em vez das aparências. O chão firme sob meus pés em vez do fascínio de um horizonte distante e cintilante. A lembrança do sussurro encharcado de chuva, daquela traição fria e cortante, ainda ressurgia ocasionalmente, mas já não me aprisionava. Era uma lembrança, uma cicatriz, não uma ferida aberta. Olhei para o horizonte, um homem marcado, mas não destruído, pronto para qualquer futuro honesto que o meio-oeste lhe oferecesse. Compreendi que o perdão não era para Shelby, era para mim mesmo. Era o ato de libertar-me da amargura, de me permitir seguir em frente, de viver de verdade novamente. A vida era mais simples agora, mais tranquila, mais profundamente real. E isso, percebi, era tudo o que eu sempre realmente quis. A vida entrou num ritmo que parecia merecido. O zumbido tranquilo da minha oficina mecânica, as risadas genuínas compartilhadas com Joanne, a dor honesta nos meus músculos depois de um longo dia. Essas eram as novas âncoras. Os ecos da traição de Shelby, antes um ruído constante, haviam se dissipado numa memória distante, ressurgindo ocasionalmente como uma melodia esquecida, mas já não exigindo minha atenção. Agora, eu entendia que o verdadeiro custo do esquema deles não era apenas o dinheiro ou a confiança quebrada. Era a ilusão, a fachada cuidadosamente construída por Shelby, o casamento perfeito do Instagram, desmoronou, revelando um vazio que eu não havia percebido. Minha própria vida, despida pelas ações deles, estava sendo lentamente reconstruída sobre uma base de verdade nua e crua. Não era ostentoso, não era fácil, mas era real. E nessa realidade silenciosa, encontrei um tipo diferente de riqueza, uma paz que a fuga de Shelby para Cancún jamais poderia ter comprado. O passado deixou suas cicatrizes, mas o futuro, livre do fardo da mentira, parecia aberto, honesto.